Amém. Olá, feliz sábado a todos. Que a paz e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. É com muita alegria que eu fiquei responsável hoje por apresentar ele, que dispensa qualquer apresentação. Muito simpático, muito alegre, muito feliz. É uma satisfação imensa, tanto para mim e acredito que para toda a igreja, tê-lo como nosso pastor. Ele que é natural de Jaboticabal, que hoje novamente possa ser usado por Deus, que nós possamos, com o poder do Espírito, aceitar a mensagem e colocar em prática. Que Deus te use novamente, pastor Renan, e é contigo. Jetson, muito obrigado pelas palavras carinhosas, pelas palavras de deferência, que de fato Deus me use para abençoar não somente a mim, mas toda a igreja. Antes de começar, eu não posso deixar de mencionar, de fazer uma menção honrosa ao Jetson e também aos nossos outros anciãos. Porque hoje, dia 20 de junho, é o dia do ancião. Você sabe que todo mês de junho nós comemoramos essa data tão especial para pessoas que marcam a nossa vida através dos dons e do chamado que Deus fez, os nossos anciãos. Eu já mandei uma mensagem no particular, mas eu acho que é muito válido a gente fazer essa menção de público pelo trabalho que eles desenvolvem, por trabalho que tem desenvolvido até aqui. Eu descobri essa manhã que um dos grandes exemplos na Bíblia que nós temos de ancião é o Jetro, o sogro de Moisés. E é interessante que o curto ministério de Jetro é o nosso ancião, né? O curto ministério de Jetro, ele é inversamente proporcional à grande influência que ele teve sobre a vida de Moisés e sobre a vida do povo de Israel. Então, em outras palavras, ele teve um ministério muito curto, mas tudo que ele fez produziu uma grande diferença, fez uma grande diferença na vida de Moisés e na vida do povo. E eu separei um texto que eu queria mencionar, um texto do Patriarcas e Profetas, que diz o seguinte: o texto diz assim: pouco depois que chegou ao acampamento, Jetro viu quão pesadas eram as responsabilidades que Moisés levava. Traziam a ele não só as questões de interesses e deveres com relação ao povo, mas também todas as controvérsias que surgiam entre eles. Jetro se opôs a essa situação, dizendo: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Esse conselho foi aceito e trouxe não somente alívio a Moisés, mas contribuiu para que fosse estabelecida uma ordem mais perfeita entre o povo. O líder escolhido de Israel ouviu com atenção as sugestões do piedoso e sábio sacerdote de Midian e adotou o plano por ele proposto. Eu queria agradecer, primeiramente, ao trabalho de apoio que os anciãos têm dado ao meu ministério, mas também ao trabalho de abençoar a igreja, como todos eles têm feito. Mas eu queria também dizer que, no que depender de mim, como pastor, quero estar disposto, assim como Moisés, ouvir com atenção as sugestões de cada ancião, para o bem do meu ministério e para o bem também da igreja e para a edificação da igreja. Mas no que depender de Deus, eu oro a Ele para que cada um de vocês, anciãos, sejam e continuem sendo revestidos de piedade e sabedoria, porque eu tenho certeza que isso fará um grande bem para vocês, para mim e para a igreja. O que nos une, como eu falei hoje de manhã para vocês, é o nosso chamado. Nós somos chamados com a responsabilidade de preparar um povo para se encontrar com Jesus quando ele voltar. Então, que nesse nosso chamado, que nessa nossa responsabilidade, eu quero estar disposto a ouvir os seus conselhos e sugestões e quero pedir a Deus que Deus os torne cada vez mais sábios e piedosos para que nas mãos dele possamos fazer muito pela igreja. Então, que Deus os abençoe
Que Deus os fortaleça, que Deus os conduza. Muito obrigado pelo trabalho de todos vocês. Muito bem. Nós, essa semana, decidimos falar um pouquinho sobre pós-modernidade. Na verdade, os jovens da igreja de Pedreira nos pediram que falássemos sobre isso. O pastor Ricardo estava aí agora há pouco, não sei se encontra, deve ter os seus compromissos, mas também por influência do pastor Ricardo nós construímos uma série sobre pós-modernidade. A pós-modernidade é o momento em que nós estamos vivendo, é a cultura em que nós estamos inseridos. E o tema que coube a mim, se você não conseguiu assistir o sermão de quarta-feira, você procure lá no Facebook. A minha esposa começou falando, dando os conceitos do que é pós-modernidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, mas esse é um termo que está presente no nosso dia a dia. Não talvez na noção não o termo em si, mas as ideias por trás desse termo estão presentes em nosso dia a dia. Então, se você perdeu o sermão de quarta-feira, talvez não conseguiu assistir, vá ao Facebook, encontre lá o sermão, assista, porque com toda certeza você vai ser muito, muito beneficiado. E o tema que coube a mim hoje é o tema que nós vamos falar sobre o eterno agora. Pós-modernidade, pós-modernismo, pós-digital, pós-cristianismo, relatividade, relativismo, são termos que hoje estão presentes em nosso dia a dia, não tanto como conceitos, como eu acabei de dizer, mas nas suas ideias e naquilo que eles influenciam cada um de nós. E por que a gente gostaria de falar sobre esse assunto? Para que, de alguma maneira, vocês, como igreja, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, possam assumir uma postura mais crítica em relação a tudo que nós ouvimos hoje. As redes sociais deram oportunidade para que as pessoas expusessem as suas ideias. E hoje você vai no YouTube e encontra lá uma infinidade de opiniões, de conceitos, de elaborações confusas até, e algumas que parecem até falar mais ao nosso coração. E a gente ouve essas ideias e reproduz isso com muita frequência. Às vezes nós não acreditamos naquilo, não acreditamos completamente naquilo, às vezes nós não entendemos tudo aquilo, mas a gente reproduz tudo isso. Por quê? Porque tal pessoa falou, ou porque a gente ouviu de tal pessoa que é cara para nós, ou porque alguém que é muito importante, que tem uma certa deferência, a gente então usa as palavras dessa pessoa, porque simplesmente a gente quer fazer parte de um grupo, ou quer mostrar que sabe alguma coisa. Então a gente reproduz muita coisa. A ideia desse tema que a gente vai trabalhar na quarta, hoje e amanhã, é justamente dar a vocês uma postura crítica em relação a tudo que nós ouvimos. Veja que postura crítica não é você criticar, mas é você analisar, ok? Não é a crítica de minimizar o que a pessoa está dizendo, mas é uma crítica de analisar se de fato é assim. A gente viu isso na lição, né? Atos 17, capítulo 17, verso 11. Então, essa é a ideia, o eterno agora e amanhã, de eternidade em eternidade. Então, eu peço que você participe hoje com muita atenção e participe amanhã também, porque amanhã vai ser o complemento dessa série, do tema de hoje. Eu vou gastar um pouco de tempo para poder explicar os conceitos iniciais e vou pedir que você tente ter o máximo de atenção possível para poder gente, eu preciso muito. Sabe como é que é? A gente toma muita água e aí chega uma hora que a gente precisa ir no banheiro e eu não consigo me concentrar. Me aguarda só um pouquinho que eu já volto, tá bom? Só um minuto, um momento.
vou aproveitar esse momento da saída do pastor, vou fazer um anúncio aqui. Vocês me ouvem? Olha só, hoje às 16 horas, o Ministério Oceans vai participar de uma live especial, tá bom? Então, às 16 horas, uma live no Facebook da Associação Paulistana. Vai ser junto com o Ministério da Mulher. Nós vamos estar juntos para esse momento especial, tá bom? Terminou a nossa live, aí você já segue para o programa Jovem às 17 horas. Combinado, gente? E eu aproveitei esses momentos aí de furo de reportagem para poder fazer o anúncio. Fazer um anúncio que vai acabar a quarentena e a gente não recebeu a máscara do Oceans 21, mas tá bom. Mandamos fazer 30. Se você quiser, já pode reservar a sua. Tá bom? Gente, voltei, me perdoe. Eu não ia conseguir falar por 2 horas apertado para ir no banheiro. Brincadeira. Aproveitei para fazer um anúncio, pastor. Tá tudo certo. Ah, beleza, então. Maravilha. Então tá bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu queria começar esse tema a partir de um texto que nós já conhecemos bastante, de um texto que nós já estudamos na lição da Escola Sabatina, e que você percebeu que esse texto fala muito para a realidade em que vivemos, e ele tem muitos conceitos e ideias que falam ao momento em que estamos vivendo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos 1 até o verso 5. Eu quero falar sobre pós-modernidade partindo desse texto. Talvez você nunca tenha ouvido dessa maneira. Então, hoje você vai ouvir. Capítulo 3, verso 1. A serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha, do fruto da árvore do jardim, nós podemos comer, respondeu a mulher. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não comer, porque quando nós comermos deste fruto, nós morreremos. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Queridos, o que é pós-modernismo? O que é pós-modernidade? O pós-modernismo, a pós-modernidade, é esse movimento cultural, esse movimento nas artes, esse movimento na arquitetura, esse movimento nas academias, nas universidades, esse movimento que celebra a diversidade. A característica principal do pós-modernismo é essa: viva a diversidade. Diversidade de crenças, diversidade de ideias, diversidade de estilos, diversidade de tudo. Vamos celebrar a diversidade. Esse é a principal característica da pós-modernidade. Bom, aí você me pergunta, mas pastor, a diversidade não é boa? Não é bom que se tenha diversas opiniões? A diversidade não é boa em si? Olha, vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Gênesis capítulo 1, nós percebemos que há uma grande diversidade na criação. Quando Deus começa a dar os primeiros passos na criação da terra, você percebe que há uma grande diversidade. Há uma diversidade na fauna. Gente, tem só um microfone aberto? O pessoal que está como anfitrião aí, por favor, desative para mim. Você percebe que há uma diversidade na criação. Diversidade na fauna, diversidade na flora. Você vê ali a tabela periódica. Tem 118 elementos, cada um com o seu volume, cada um com as suas particularidades. Você percebe que as galáxias, nós temos trilhões e trilhões de galáxias. Você percebe que Deus ele foi criando um habitat diferente para cada criatura. Então, você percebe que há uma série de ecossistemas no mundo, no planeta. Ou seja, a diversidade, ela marcou toda a criação. Deus projetou a criação com essa diversidade. E o próprio Deus, ele disse o seguinte: olha, é muito bom, essa diversidade é muito boa. Quando terminou de criar, Deus disse: é muito bom. Então, essa diversidade, ela é sim muito positiva, ela é sim muito, muito, muito bacana. E Deus celebrou isso. Apesar disso,
toda aquela diversidade na criação estava unida em torno de uma característica que lhes era comum. O fato de estarem unidos a Deus. O fato de terem sido criados por Deus. Então, olha que coisa interessante. Havia algo de relativo na criação. Havia uma certa relatividade na criação. Como eu acabei de citar, essa diversidade, ela preenchia toda a criação. O homem talvez gostasse mais dessa fruta em relação àquela. A mulher, por sua vez, gostava mais daquela outra fruta e não tanto dessa. Os animais habitavam nos mares e havia animais que habitavam na terra e outros que habitavam no céu. Então, havia diversidade, havia muita coisa relativa na criação. No entanto, tudo que era relativo se unia em torno de algo absoluto. Deus e sua palavra. Deus permitiu a diversidade, Deus celebrou a diversidade, mas toda essa diversidade estava reunida em torno de algo que era comum a todos eles. Deus e sua palavra. Os únicos absolutos de toda a criação era Deus e sua palavra. As demais coisas eram relativas, eram diversas. Então, vá me acompanhando nessa ideia. Aquele que era absoluto, Deus, ele permitiu que as suas criaturas fossem submetidas a uma nova ideia. Embora eles estivessem todos ligados a um único absoluto, eles não viviam uma ditadura. E Deus permitiu que dentro desse ambiente onde havia integração, onde havia harmonia, Deus permitiu que uma nova ideia surgisse. Deus permitiu. E essa ideia quem trouxe? Foi a serpente. A serpente trouxe para Eva uma nova ideia a respeito de Deus. Eva, né, naquele tempo não era Eva ainda, mas mulher, não é assim que Deus disse. Não é bem assim que Deus falou. Né? Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Satanás trouxe uma outra ideia sobre Deus para a mente de Eva. É mais ou menos, essa figura, ela ilustra um pouquinho o que aconteceu ali em Gênesis, ali na conversa de Satanás com a mulher. A mulher, né, a figura azul, ela tinha uma ideia de Deus, uma ideia que Deus deu a ela, uma ideia absoluta, uma ideia que caracterizava a vida dela e uma ideia que regia as suas ações. Quando Satanás se aproxima, Satanás dá à mulher uma outra ideia de Deus, uma ideia que ele tinha, uma ideia que ele criou, uma ideia que se construiu a partir das muitas experiências que ele viveu e a partir das muitas coisas que ele presenciou. Ele formou essa ideia como nós reconhecemos a partir da história de Lúcifer. Essa ideia que ele tinha, ele lançou para a mente de Eva. E quando Eva pegou a ideia dela, que ela já tinha, e a ideia de Satanás, a ideia de Deus que Satanás estava dando, ela misturou essas duas ideias e ela relativizou essas duas ideias. Quando ela teve duas ideias sobre Deus, ela relativizou. Em outras palavras, a verdade não precisa ser a sua ideia. A verdade pode ser as duas coisas. A verdade, Eva, não precisa ser só essa ideia que você tem a respeito de Deus. A verdade que eu estou te dando também pode ser verdade. E quando ela uniu essas duas ideias, quando as duas ideias se colocaram, né, em harmonia, ela relativizou, ela agiu e ela pecou. Então, a ideia que ela tinha de Deus foi misturada com a ideia que Satanás tinha de Deus e que foi dado a ela. E essa ideia fez com que ela agisse e pecasse, e causando todo esse transtorno que nós temos nos tempos atuais. Basicamente, resumindo tudo que eu falei, Satanás contou uma história de Deus para Eva. Essa história formulou um pensamento. E esse pensamento deu a ela uma ideia de Deus.
e essa ideia de Deus fez com que ela agisse. Onde está a base disso tudo? Na história. Na história. Nas histórias. E é basicamente esse é o tema que eu quero falar com vocês nesta manhã. As histórias que ouvimos formulam pensamentos que constroem uma visão de Deus, de ser humano e de mundo. Queridos, é muito importante isso que eu estou dizendo para vocês. Isso faz uma grande diferença na vida de vocês. Vocês talvez não saibam ainda, não percebem ainda, por isso que eu vou pedir que você tenha muita atenção. Eu estou repetindo várias vezes as mesmas ideias, porque eu queria que isso ficasse gravado em sua mente, tá bom? As histórias que ouvimos formulam pensamentos em nós, esses pensamentos nos dão uma ideia de Deus, nos influenciam em nossa visão de Deus, de ser humano e de mundo. Perfeito? Ok. Vamos partir para o próximo slide. Olha que interessante. Eu tomei o cuidado de trazer algumas pesquisas que não eram cristãs, até para não ser tendencioso naquilo que eu estou falando. Eu não quero que, quando a gente terminar esse sermão, vocês digam assim, o pastor Renan disse que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Veja, vocês sabem muito bem, vocês me conhecem muito bem que eu não sou desse tipo de pessoa. Eu dou o princípio, e eu vou dar aqui o princípio para vocês, para que vocês decidam o que vocês querem fazer com esse princípio. É claro que esse princípio influencia algumas ações que vocês tomam hoje. Mas eu preciso que vocês peguem esse princípio e tomem uma decisão. Não vou dizer o que vocês devem ou não fazer, mas pega o princípio, tá? Então eu tomei o cuidado de pegar algumas pesquisas não adventistas, não cristãs, para não ser tendencioso. Olha o que diz. Contar histórias é a atividade própria de incentivo à imaginação. E o trânsito, ou seja, o fluxo entre o fictício e o real. Os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. Ok? Outro. A leitura de histórias é uma atividade fundamental que transmite conhecimentos e valores ao indivíduo. Percebe o poder que as histórias têm sobre as nossas vidas e como elas nos influenciam, como elas influenciam as nossas decisões e o nosso modo de viver. Perfeito. Vamos lá. Perceba como que é a Bíblia. A Bíblia, quando você analisa ela de Gênesis a Apocalipse, em sua grande parte nós encontramos o quê? Histórias. Em Gênesis você encontra a história que Deus demonstra que ele é o Criador. No Êxodo, Deus como libertador. Levíticos, Deus como santo. Salmos, Deus como governante. Ezequiel, Deus está presente. Em cada livro da Bíblia, você encontra uma infinidade de histórias. Qual é a razão daquelas histórias estarem ali? Nos ensinar algo a respeito de Deus. As histórias estão ali, não é para a gente usar meramente para contar a história para as crianças. Não é para a gente simplesmente satisfazer a nossa curiosidade. As histórias estão ali com uma única finalidade, nos ensinar quem Deus é. Cada história nos vai dizer quem Deus é. Ao estudar a Bíblia, ao estudar cada história, procure se perguntar o que essa história me fala sobre Deus. Ok? Deus queria mostrar quem ele é. E como que ele fez isso? Ele construiu histórias. Tá, mas por que Deus fez isso? Porque essa é a nossa estrutura mental. Nós aprendemos, ou melhor, nós nascemos com 3 ideias fundamentais. Eu e você, que está aí me escutando, nascemos com 3 ideias. Uma ideia de Deus, uma ideia de homem, uma ideia de mundo. Ok? 3 ideias. Você nasce com isso. Essas ideias, elas são sim influenciadas pelos seus ancestrais. A ideia que o seu pai ou que a sua mãe tem de Deus, ela vai influenciar sim a sua ideia de Deus. Você vai nascer com essa ideia. Conforme você vai vivendo experiências e conforme você vai ouvindo histórias, essas ideias que você vai recebendo vão modificando essas 3 ideias principais que você tem. Recapitulando, você tem uma ideia de Deus, uma ideia de homem, uma ideia de mundo. Então, tudo que você ouve a respeito de Deus
tudo que você ouve a respeito do que é sobrenatural influencia, modifica essa ideia original de Deus que você já tem. Então, se você conta uma história negativa sobre Deus para uma criança, a ideia que ela tem de Deus vai ser modificada por essas novas ideias. Se você conta uma história positiva para a criança, as ideias que você está trazendo para ela vai modificar positivamente o pensamento que ela já tem sobre Deus. Daí a importância de nós contarmos histórias para as crianças. A mesma coisa a questão de ser humano, a questão da ideia de homem. A maneira como as pessoas se relacionarem com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente, com esse adulto, vai dar a ela uma visão de ser humano. As pessoas que, por exemplo, têm um senso de desvalor, as pessoas que se acham desvalorizadas, as pessoas que, sei lá, que a vida inteira foi caçoada, a pessoa que a vida inteira teve uma relação ruim com outras pessoas. Naturalmente, essa pessoa vai ter uma visão muito equivocada do ser humano. E a mesma coisa do mundo. As ideias que essa pessoa tiver do mundo vai influenciar ela a agir nesse mundo, ok? Então é isso. Grave muito bem isso. Olha o que Ellen White diz. O amor do pai ou da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe ou seu pai e lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e a obedecer-lhe. Então, quando a mãe ela dá o peito para a criança mamar, ou quando a mãe faz a criança arrotar, ou quando a mãe troca a fralda da criança, ou mesmo o pai, quando o pai passa tempo com as crianças, quando o pai vai atender a criança que está chorando, tudo isso dá à criança uma ideia de Deus, uma ideia de confiança, uma ideia de obediência, uma ideia de que ela pode se entregar sem reservas às mãos de Deus. Tudo o que fazemos não importa. Para você não tem muita influência, para você não vai causar tanto problema, mas para a criança causa. Para a criança causa, para o adolescente causa, para o jovem, enfim, você constantemente influencia, traz novas ideias para a mente de outras pessoas por meio do que você faz e por meio das coisas que você fala, ok? Muito importante que você entenda isso. Então, voltando, as histórias, elas formulam pensamentos. E esses pensamentos nos dão uma realidade, uma imagem de quem Deus é. Cada um dos que estão me ouvindo aqui concebe Deus, entende Deus de uma forma. De uma forma. Como é que a sua visão de Deus se construiu? A partir de uma história que você ouviu, ou de histórias que você ouviu ao longo de sua trajetória de vida. Essas histórias formularam pensamentos, e esses pensamentos deram a você uma imagem de Deus. A imagem que Eva ganhou de Deus foi essa. Ah, Deus me perdoa. Não, Deus não vai se importar se eu fizer isso. Não, isso não é tão assim como Deus falou. Eu vou pegar então esse fruto e vou comer ele. Afinal de contas, isso vai fazer bem. Uma coisa que me faz bem, me faz me sentir melhor comigo mesma, me faz me sentir mais vivo, mais viva. Isso aqui não... Enfim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa é a ideia que Satanás deu a Eva e ela assumiu. Então, pega essa ideia, queridos. As histórias que nós ouvimos formulam pensamentos e esses pensamentos constroem uma realidade de Deus. E aqui agora, eu queria tomar um tempinho para falar sobre isso. Queria ler alguns textos do Espírito de Profecia para que a gente pudesse compreender um pouco como que essas histórias estão influenciando a nossa mente e a nossa visão sobre Deus, ok? A separação desses textos não foi feita por mim, foi feita por um outro pastor. Eu só coloquei na minha visão, numa ordem mais lógica, né, para o tema que nós estamos estudando aqui. Mas eu queria ler para vocês algumas dessas declarações. Olha o que é dito. Não eu, mas o Espírito de Profecia. Histórias ociosas têm sido lidas atentamente enquanto a Bíblia é desprezada. Romances, contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados novelas religiosas, obras nas quais o autor incorpora à história uma lição moral. Tudo isso é uma desgraça para
os seus leitores. Queridos, não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Espírito de profecia. É a própria mensagem de Deus para cada um de nós. Histórias ociosas, contos banais, romances, tudo isso tem sido lido. Ah, pastor, isso aqui tem uma lição moral. Isso aqui me traz uma ideia importante para a vida. Olha o que diz o texto. Tudo isso é uma desgraça para os leitores, para aqueles que se deparam com essas histórias. As ações continuam. E os que dão rédea solta à mente para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus fica eclipsado. Os estudiosos da linguagem, os estudiosos da área de publicidade, os estudiosos têm dito que as histórias formulam pensamentos e os pensamentos constroem uma ideia a respeito de Deus, de homem e mundo. E aí, quando a gente vai na Bíblia, nós encontramos um claro exemplo disso no incidente de Satanás conversando com Eva, onde ele deu a ela ideias sobre Deus que ela não tinha, e essas novas ideias influenciaram a ideia que ela tinha e possibilitou que ela agisse de maneira equivocada, achando que Deus teria uma outra atitude. O espírito de profecia está nos dizendo que nós estamos incorrendo no mesmo erro. A imaginação tem ficado sobrecarregada com essas histórias e a Bíblia tem ficado esquecida. Por que perdemos o interesse na Bíblia? Por que os jovens não têm interesse na Bíblia? É porque o culto não é atrativo? É porque a música não é atrativa? É porque não fala mais a linguagem dele? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Não é nada disso. O brilho da palavra de Deus fica eclipsada, não por causa da forma de culto, mas porque a imaginação tem sido sobrecarregada com histórias ociosas, contos inúteis e romances banais. O texto continua dizendo: vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia. Não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler qualquer outro livro. Mas a Bíblia não. Por que ela diz aqui, especialmente aos jovens? Porque quando você é jovem, você tem uma mente mais predisposta. A sua mente está mais elástica. Ela consegue aprender com mais facilidade. Se você começar a aprender inglês quando você tiver 7 anos, 8 anos, você consegue aprender com muito mais facilidade do que tentar aprender inglês com 30, com 40 anos. Quando você está nos primeiros anos, nas séries iniciais, quando você está no começo da idade escolar, você tem muita capacidade de aprender raciocínio lógico, de aprender matemática, de aprender filosofia, de aprender essas coisas que às vezes são tão difíceis. Mas quando você passa muito tempo, quando você fica muito, muito mais velho, é mais difícil você aprender tudo isso. Então, a mente deles está mais preparada. Mas aí, o que eles fazem? Passam muito tempo lendo histórias ociosas, contos banais e romances, e deixam de lado a Bíblia. A palavra de Deus, que aponta para a vida eterna, não é esquadrinhada e estudada diariamente. Meu querido amigo jovem, pergunte a sua própria experiência quanto à influência de histórias excitantes. Você pode, depois de tal leitura, abrir a Bíblia e ler com interesse as palavras de vida? Não vai achar o livro de Deus desinteressante? Olha, essa pergunta aqui é uma pergunta que uma autoanálise, não somente para os jovens, mas para todos nós. Pergunte a você mesmo, pergunte a sua própria experiência. Depois de se deparar com todas essas histórias excitantes, depois de se deparar com essas histórias que estimulam a sua imaginação, que criam um cenário na sua imaginação, você pode, com isso, ter interesse na Bíblia? Às vezes a gente fala assim:
Poxa vida, ore pela minha espiritualidade, né? Não consigo mais ler a Bíblia, não tenho vontade de estudar a lição, não quero mais ir à igreja, não tenho vontade mais de me deparar com essas coisas. Será que a gente realmente deveria orar pela sua espiritualidade? Ou será que você deveria se desligar dessas histórias? Será realmente que a gente deve orar pela sua espiritualidade? Ou será que há alguma parte que você precisa cumprir? Alguma parte que você precisa fazer? Eu me lembro, quando eu estava na escola, eu era pastor de escola, eu era capelão do colégio de Vila Yara, e a gente começou ali um trabalho de ensinar a Bíblia para os adolescentes. A primeira coisa que me deixou muito impressionado foi a quantidade de adolescentes que queriam aprender sobre a Bíblia. A gente lançou o desafio, lançou lá o anúncio, uma infinidade de adolescentes vieram para estudar a Bíblia. E a gente, assim, semana após semana começou Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, mas houve uma semana que eu não consegui estudar o capítulo por conta das atividades. Eu pensei assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu não posso falar qualquer coisa que vem na cabeça, eu preciso estudar esse assunto. Mas aí eu tinha acabado de fazer um estudo sobre Daniel 2. Eu falei assim, eu vou falar sobre Daniel 2 com os jovens. Veja, 15 e 16 anos. 15 e 16 anos. A gente pensa assim, esse pessoal não gosta disso. Eles não gostam dessas coisas. Eles não gostam dessas ideias da Bíblia. Eles gostam de coisas mais estimulantes. Será? E eu falei assim, bom, eu vou mostrar para eles Daniel 2. E falei, Daniel 2, da mesma maneira como eu falo para a igreja. Né? Essa maneira, assim, empolgada, entusiasmada que eu falo. Mesma coisa que eu falo para a igreja. Impressionante como que esses adolescentes ficaram vidrados no capítulo de Daniel 2. Sabe, me mandaram mensagem, queriam saber mais, queriam que eu continuasse, não queriam que acabasse a aula. Impressionante o interesse que eles tiveram na Bíblia. Um outro pastor, o pastor Adolfo Soares, que vocês conhecem muito bem, uma vez ele pegou numa capela para um grupo de adolescentes, ensinou os 10 mandamentos. Né? O que é os 10 mandamentos? Mandamento por mandamento. Os jovens ficaram excitados, né? Desculpa a expressão, mas excitados com a Bíblia. E aí a gente se pergunta, né? Puxa vida, tem, né? Às vezes o pastor de jovem ele tem que, né, fazer um malabarismo daqui e dali, luzes para cá e luzes para lá, e quase tem que virar um artista de cinema para tentar envolver os jovens. Eu tenho um amigo aqui, nossa, fazia um negócio assim que é explosivo, e pá, e não sei o que tem, e aí o pessoal ficava vidrado com aquilo e saía de lá e todo mundo saía vazio. A pessoa não tinha consistência. Dali algumas semanas, né, voltava para a mesma vida, para as mesmas coisas. E aí a gente começa a se perguntar se de fato aquilo que nós temos feito equivale ao que eles realmente necessitam. O texto do Espírito de Profecia, ele pode ser do século XIX, mas ele é muito válido para o século XX. Muito válido para o século XX. E Deus, em sua grande sabedoria, inspirou a serva do Senhor para escrever essas coisas. Não por acaso, porque Jesus está voltando. E a nossa obra como adventistas, que muitos tendem a esquecer, é preparar um povo para se encontrar com Jesus quando ele voltar. Se você não aceita essa ideia, então, infelizmente, você terá que fazer parte de outro movimento. Porque o movimento adventista tem essa intenção, preparar um povo para se encontrar com Jesus quando ele voltar. E o preparo, queridos, engloba uma série de áreas na nossa vida. Não é só, né, área espiritual, é área mental, é área emocional, é área física. Por quê? Porque o povo de Deus tem que ser preparado inteiramente para quando Jesus voltar. E é por isso que no Espírito de Profecia nós encontramos tantos exemplos. Tudo que está no Espírito de Profecia está na Bíblia. Acontece que no Espírito de Profecia o leque é aberto, é aplicado à nossa realidade hoje. Os princípios que estão ali já estão na Bíblia, mas como isso se aplica à nossa realidade é colocado pelo Espírito de Profecia. Okay? Questão de saúde, questão da educação, questão das emoções, enfim. Uma das maiores razões porque vocês têm
têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus mediante a oração, é se haverem incapacitado para essa sagrada obra por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado paixões profanas. A mente é diretamente desviada de Deus. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. A palavra de Deus se torna tão desagradável, a hora de oração é esquecida. Nossa, é chato orar, é chato ir na igreja, é chato ouvir o pregador, é chato esse mesmo culto, tudo é chato, tudo é chato. Por que é chato? Por que é chato? Porque é chato? Não é porque é chato. É porque você se indispôs. É porque você alimentou tanto a sua mente com essas coisas banais que tudo é chato, que não tem interesse, que não tem sentido, que não faz sentido para você isso. Não tem razão de ser. Por isso que é chato. Então, o problema não está naquilo que você acha que é chato. O problema está em você. O apóstolo Paulo falou isso em Hebreus. Talvez a Rosane até tenha falado isso para vocês. Vocês se tornaram preguiçosos. As coisas são difíceis de explicar porque vocês se tornaram preguiçosos. Hebreus capítulo 5, verso 11. Então, o problema não está no culto. O problema não está na Bíblia. O problema não está na pregação. O problema está conosco. Enquanto não houver uma reforma em nossa vida, enquanto não houver uma indisposição nossa para essas coisas que nos estimulam e uma disposição para essas coisas que nos alimentam, aí, de fato, não vai haver uma mudança. Sabe, a gente pega lá a história do povo de Israel. O povo de Israel no Egito. Sai do Egito. E aí o povo de Israel agora está no deserto. Aí Deus fala assim, a partir de agora vocês vão comer o maná. O maná vai suprir vocês. Ah, para com isso. Que maná coisa nenhuma. A gente está cansado desse maná, dessa coisa vil, dessa coisa fastia, dessa coisa, sabe, essa coisa desagradável. Tá bom, então, vocês querem? Então vou dar carne para vocês. E deu carne para todo o povo, e eles comeram carne até sair pelo nariz. Tá lá no texto, não sou eu que estou dizendo. E aí, gente, aquilo que a gente coloca na nossa mente, aquilo que a gente se alimenta, vai, de alguma maneira, estimular o nosso apetite. É uma coisa muito simples, uma regra muito simples. Eu ouvi uma vez uma palestra de saúde, um exemplo bobo, que a pessoa dizia o seguinte, olha, se você come muito açúcar, você não consegue sentir o gosto do pão integral. Por que as pessoas não gostam do pão integral, do pão preto? Porque a pessoa tem muito açúcar na boca e ela não consegue degustar o pão integral. Por isso que o pão branco é melhor. É um exemplo simples, mas ilustra muito bem isso. As histórias que nós ouvimos, aquilo que nós colocamos em nossa mente, predispõe o nosso apetite para aquilo que nós vamos querer comer ou não. A palavra de Deus se torna desagradável e a hora da oração é esquecida. Não porque isso é chato, mas porque a gente predispôs a nossa mente para uma outra coisa. Para uma outra coisa. Ninguém está tão firme nos princípios corretos. Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. A gente pode pensar assim, Renan, eu sou instruído na igreja, eu já fiz todos os estudos, fiz ouvindo a voz de Deus, fiz o Apocalipse, vou na igreja todo sábado, toda quarta, domingo, eu sei muito. Então, assim, eu posso assistir essas histórias, eu posso ler essas histórias, porque, assim, não vai me influenciar. Eu vou ficar de boa, né? Eu tenho um filtro dentro de mim. Deus está dizendo, não eu. Ninguém está tão firme nos princípios corretos. Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Como eu falei, eu estou dando um princípio. Você segue se você quiser. Eu falo desse jeito aqui, entusiasmado, porque eu durante muitos anos fiz teatro, então eu não consigo falar de outra maneira, né, que não seja dessa maneira. Mas eu não estou bravo, ok? Eu não estou bravo. Não me entenda mal. Não estou bravo. Eu só, enfim, são coisas que me estimulam, então não queria que você me entendesse mal. Eu não queria que você entendesse essa mensagem como uma mensagem dura, embora ela seja. Mas o que é duro para mim, o que é duro para vocês também é duro para mim. Ok? Enfim, mas em suma é isso. Ninguém está tão firme. Nem eu, nem vocês. Eu fiz 4 anos de teologia e estudo a Bíblia, estudo vários livros teológicos durante todos esses anos, esses últimos 6 anos. Mas eu também não estou tão firme. E nem você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente é flexível,
ela é maleável com aquilo que a gente recebe, com as ideias que entram em nossa mente. Não ache que você tem um filtro. Cuidado, porque é quando a gente acha que tudo está certo, é quando a gente acha que a gente está na crista da onda, que a gente toma paulada. Queridos, qual é o momento que a gente assiste essas coisas, que a gente lê essas coisas? É quando a gente está com a guarda baixa. A gente está cansado, né? Eu quero esparecer aqui agora, estou cansado, eu quero aqui colocar uma coisa boa para eu poder ver, uma coisa boa para eu poder ler, eu quero uma coisa assim para me distrair. Exatamente nesse momento que as coisas conseguem entrar mais forte em nossa mente, porque a gente está com a guarda baixa. Se a gente está atento, a gente até consegue perceber os erros, né? Recentemente eu assisti um filme aí que foi lançado recentemente para tentar encontrar os erros. Encontrei vários, né? Mas eu estava assim, estava atento. Mesmo quando a gente está atento, a gente tem que tomar um certo cuidado, como diz o texto. Mas quando a gente está assim, distraído, né, de boa, querendo relaxar, a nossa guarda está baixa e essas coisas entram como uma enxurrada em nossa mente. Os pais deveriam queimar os contos ociosos diários e as novelas tão logo cheguem às suas casas. Isso seria uma bênção para os filhos. Estimular a leitura desses livros é como praticar feitiçaria. Eles confundem e envenenam a mente. Todos esses textos foram escritos no século XIX, começo do século XX. E a única mídia que havia naquele momento eram os livros. Os livros, esses conceitos que eu acabei de citar, também são válidos para os livros, porque tem muita porcaria sendo produzida hoje. Eu já li muitas dessas porcarias. E tem muita porcaria sendo produzida. Mas hoje, o que as pessoas mais assistem, como até foi colocado uma pesquisa aqui na hora da lição, as pessoas mais assistem, ou melhor, as pessoas mais interagem não com os livros, mas com as mídias. Toda história, ou melhor, toda série, antes de ser transmitida na TV, ela foi escrita. Há muitos livros que viram novelas, que viram filmes, e há muitos filmes que foram baseados em livros. Então, tudo que for lido aqui se aplica àquilo que nós assistimos. Olha só, uma outra pesquisa, não adventista, não cristã. Pela liberação de todos os episódios de uma única vez, os telespectadores são convidados a imergir totalmente no mundo da narrativa e a tomar posse da história contada. Esse novo comportamento do telespectador, referente ao seu consumo de filmes e séries, provocou duas coisas. Primeiro, a reformulação do tempo, eterno agora, e o engajamento emocional nas narrativas. Em outras palavras, as histórias que nós ouvimos formulam em nós pensamentos, e esses pensamentos constroem uma realidade de Deus. Queridos irmãos, eu tenho certeza que vocês têm uma ideia de Deus na mente de vocês. E a ideia que vocês têm de Deus faz com que vocês agem de uma determinada maneira. De onde vem a sua ideia? Pode ter sido da Bíblia, mas pode ter sido de séries, de livros, de novelas. Às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, isso aconteceu? Mas, irmão, onde você viu isso? Na novela da Record. Mas espera aí, a novela da Record está querendo vender, ela está querendo mostrar uma ideia que muitas vezes não é correta. Mesmo os filmes baseados em fatos reais, eles colocam a visão do diretor e fazem com que algo que é real pareça especulativo. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso amanhã. Como que essas histórias, de que maneira que essas histórias constroem uma visão de Deus em nossa mente. Vem amanhã para descobrir. Mas o ponto é esse. Nós precisamos colocar em nossas mentes uma história de Deus que Deus fala, não que outras pessoas falam. As histórias de Deus na Bíblia nos falam a respeito dele, mas as histórias que o cineasta coloca, as histórias que o produtor coloca, as histórias que um escritor coloca, são ideias dele.
Eu me lembro que, quando eu era adolescente, tinha um grupo de livros, né, do Dan Brown. Eu li esses livros e devorei esses livros. Louvado seja Deus que depois eu fui fazer teologia e muitas dessas ideias elas foram destruídas pelos meus professores. Mas eu lembro quanto essas ideias influenciaram uma geração, influenciaram muitos dos que estavam na igreja naquela época, né? Que bom que essas ideias já não estão mais presentes em muitos dos nossos jovens, mas essas ideias influenciam. Livros, contos ociosos, romances banais. A gente lê aqui porque é legal, né? A gente lê porque é bacana. Que bom, leia porque você tem que ser um leitor, mas não leia essas porcarias. Não leiam essas coisas, porque essas coisas vão dar a vocês uma outra visão de Deus, que não é a visão de Deus. Leia outros livros. Leiam livros que falem sobre a verdade presente. Leiam livros que falem de coisas que vão acrescentar alguma coisa para a sua vida. Não vai ler autoajuda, pelo amor de qualquer coisa, porque autoajuda não presta. Mas lê coisas que vão te acrescentar alguma coisa boa para a sua vida, alguma coisa que vai tornar você uma pessoa melhor, alguma coisa que não vai tornar você dependente da mente de outros escritores, alguma coisa que vai tornar você alguém capacitado e preparado para toda boa obra. Leia, queridos, a Bíblia. A Bíblia, como fonte de estudo, ela é melhor que qualquer livro e todos os outros livros reunidos. Pela Bíblia eu já aprendi astronomia, pela Bíblia eu já aprendi biologia, pela Bíblia eu já aprendi história, pela Bíblia eu já aprendi filosofia, pela Bíblia a gente pode aprender muita coisa, muita coisa. E as histórias que estão ali vão nos tornar uma pessoa melhor. As histórias que estão ali vão nos dar uma visão correta a respeito de Deus. E muito cuidado com as histórias que você tem assistido. Porque a ideia que você tem de Deus provavelmente não foi formada por uma ideia correta a respeito de Deus, mas por algo que você ouviu. Eu termino dizendo o que Paulo disse aos Filipenses, onde ele diz: finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Os filmes que você assiste são verdadeiros? São respeitáveis? São justos? São puros? São amáveis? As pessoas se amam entre si no filme? É de boa fama? Há alguma virtude nisso? Se tem isso, então que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vocês aprenderam hoje, o que vocês receberam de mim e ouviram, ponham em prática. E o Deus da paz estará com cada um de vocês. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça e que Deus te dê sabedoria para escolher o certo. Sabedoria é isso, é escolher o certo e rejeitar o que é duvidoso. E que Deus te dê sabedoria para escolher muito bem as coisas que você está colocando diante dos seus olhos. Como disse o profeta Davi, não porei coisa má diante dos meus olhos. Que essa seja a sua resolução, hoje e sempre. Amém. Aonde quer que seja aqui, esconde seu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou pode escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver.
será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós sabemos que Jesus está voltando, e nós sabemos que, pelo Apocalipse, que haverão muitos enganos, que enganarão, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Nós não queremos fazer parte das pessoas que estão sendo enganadas, mas nós estamos recebendo uma enxurrada de informações, imagens, ideias, histórias, que estão nos contando algo diferente sobre o Senhor. O Senhor tem feito um esforço tremendo para nos contar quem é o Senhor. O Senhor tem feito um esforço tremendo para dizer qual é o teu caráter. E constantemente a nossa mente tem sido solapada com ideias errôneas a teu respeito. E é como se o Senhor estivesse clamando e dizendo que o Senhor não é assim, enquanto a gente o tempo todo está deixando de dar ouvidos a isso, porque algumas coisas parecem ser mais gostosas para nós. Algumas coisas parecem fazer mais sentido para nós. E o Senhor está constantemente dizendo: filho, não sou assim, filho, eu não sou assado, filho, eu não sou dessa maneira. Pai Santo, ajuda-nos, Pai, a compreendermos quem é o Senhor a cada dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a meditarmos em Tua Palavra e a descobrirmos quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos tempo com a Tua Palavra e descobrirmos o que o Senhor está dizendo a respeito, o que o Senhor está clamando a Teu respeito aos nossos ouvidos, para que essa imagem do Senhor seja bem construída em nossas mentes e que ela possa nos prostrar, nos fazer humilhar diante de Ti e reconhecer que o Senhor é o nosso tesouro, é a nossa vida, é aquilo que há de mais caro para cada um de nós. Abençoa, Deus, esta igreja, abençoa os que estão aqui no Zoom, os que estão pelo Facebook, abençoa, Deus, cada família aqui representada, que mais uma vez o Senhor visite essas famílias e os alcance. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Se fortaleça. Pastor Renan, muito obrigado por essa pregação. Sua esposa não estou mais vendo aqui, mas agradeço a ela também pela Escola Sabatina. Agradeço a todos aqui. Obrigado, Ju, pela música. Pessoal do Facebook, tem um link aí na descrição, é só você clicar para vir para cá. Se você quiser conversar, o pessoal vai continuar conversando aqui, a galera gosta de conversar, vai ter um pós-culto, tá? E para você que está aqui, o Rodrigo vai colocar no chat um link, você vai clicar nele, vai acessar o canal do YouTube da nossa igreja, tá? Lá você vai ver os cultos gravados, que a gente grava esses cultos aqui no Zoom e coloca lá, disponibiliza lá para vocês. Só você clicar, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para você assistir o culto do pastor Renan, os cultos de quarta-feira que tivemos da esposa do pastor, a Rosângela.
E é isso aí. Muito obrigado a todos. E agora é a foto, né, Rodrigo?